ou melhor, a atividade de ontem. Como foram as atividades? Conseguiram observar a serpente tagarela na cabeça de vocês? Conseguiram? Né? Como é que foi essa experiência? Boa noite, Guto. Boa noite, Célia. Cláudia Smelo, obrigado pelo selo. Aroma Perfumes Cosméticos também. Boa noite, pessoal. Roberto Ferreira. E aí? Gabriel na área. Maria José Diniz. Fábio Luraçã. Girassol. Vamos fazer aquela atividade, vamos convidar a galera. Hoje é sexta-feira, vai ser difícil. Muita gente vai perder a live, que é a live mais importante. Live mais importante, hoje nós vamos trabalhar, que é um problema que aflige todo mundo. A gente tem, a maioria dos problemas do nosso dia a dia, eles estão relacionados a dinheiro. Dinheiro é um grande problema, dá para se dizer assim, na vida, mas você vai entender que não é nem o dinheiro que é o problema. Nós vamos trabalhar isso bem a fundo hoje, mas estou vendo que a galera se distraiu. Então vamos fazer aquele... Bárbaro, obrigado pelo selo. Vamos fazer aquele movimento, galera. Vamos ver o que nós somos capazes. Do que nós somos capazes. Será que nós conseguimos bater em plena sexta-feira a média que nós tínhamos até aqui, que era de 8.600 pessoas? Vamos fazer esse movimento, vamos tirar 2 minutos aqui, vamos agradecer a todo esse conteúdo maravilhoso que a gente está conseguindo organizar aqui. E vamos chamar a galera. Obrigado, pessoal, Patrícia, Regina, pelos selos, obrigado. Mas vamos fazer esse movimento, vamos chamar a galera aí pra gente não ficar, pra essas pessoas não ficarem. Vou convidar mais uma turma aí, já convidei uma turma, vou convidar uma segunda turma. Pra gente não, pra essas pessoas não ficarem pra trás. O que é ficarem pra trás? Ficar pra trás ficam se distraindo e daqui a pouco vão estar pedindo as lives e não sei o que. Sexta-feira é brabo, é difícil, mas a gente tem que ter disciplina, tá bom? Lília, o show, obrigado. Lígia, Fabiana, obrigado. Pessoal, e aí, me conta, como é que foi ontem a nossa experiência? Como é que foi a experiência ontem? Como é que foi a experiência ontem com a observação da nossa mente? Como é que foi? Como isso funcionou? Foi legal? Foi maravilhoso? Pessoal? Obrigado, Igor Miranda. Foi legal? Bom, hoje nós vamos trabalhar o seguinte, tá? Preste bem atenção. Neiva, obrigado. Clean Fast Decor, obrigado. Sueli Maria, obrigado. Ontem foi massa, diz o José. Muito legal, obrigado pelo selo, mais que cílios. Simone, obrigado, pessoal. Vamos. Foi incrível, diz a Thelma. A voz não me deixa em paz. É isso aí, a voz realmente ela é um problema, tá bom? Minha mente é muito raivosa. Olha que interessante, muito legal. Boa noite para quem tá chegando agora. Emerson Puga, obrigado. A aula de ontem, diz a Thelma. Mozart Coral, obrigado, boa noite. Minha mente me diz o tempo todo que eu não vou dar conta. Olha que interessante, tive uma DR comigo mesmo em voz alta hoje, não sei o que eu mandei. Ontem foi um divisor de águas, a voz está sempre na cabeça. Lúcia Reis, obrigado, esplêndido, muito bem. Foi muito bom ontem, aliás, todos os dias. Bom, pessoal, é muito importante mesmo, tá? Minha mente cobra muito de mim, fico travada. A minha quer me convencer de que eu não tenho saída. Hoje a voz não quis parar, minha mente muito pessimista. Olha só que interessante. Obrigado, Tânia Santiago. Brigadão. Boa noite, que Deus te abençoe. Boa noite. Bom, pessoal, Larissa Pils, obrigado. Essa é uma coisa muito importante, tá? É uma atividade que eu quero que vocês continuem por toda essa nossa jornada, por toda essa nossa série.
Deem uma observada, ó, minha mente fica o tempo inteiro falando de tragédias, autossabotagem. Vocês viram como que a mente só cria empecilhos. Obrigado, Colégio de Ângeles, pelo selo. A mente é nossa maior inimiga. Não é necessariamente isso. Mente com medo futuro. Olha só, as atividades de ontem. Obrigado, Terodido, não consegui entender o nome. Fui bem, estou conseguindo observá-la. Esse é o nosso objetivo. Mesmo dormindo, a mente só pesadelos. Faz sentido. Percebi minha voz negativa agindo algumas vezes. Repete, pois ontem não pude assistir. Não, a live de ontem foi ontem. Hoje nós temos... Minha mente esteve mais poderosa hoje. Legal. Não saio do lugar. Muito bem. Vamos lá, então. Quero me botar para baixo em vários pontos, mas sou resistente. Minha mente só quer desistir. É isso aí, pessoal. Fechei os comentários. Vamos nos focar aqui. Já passaram 10 minutos. Mas é importante quando você começa a observar essa voz. Quando você começa a observar a voz, você começa a se distanciar. E não adianta, porque muitas vezes a gente está numa posição razoavelmente boa. Muitas vezes o que nos falta, na verdade, são pequenos ajustes. São pequenos ajustes que você precisa fazer. Mas quando você está completamente identificado com a mente realmente consegue transformar qualquer coisa num grande problema. E isso realmente, de certa forma, faz com que a gente estagne, tá bom? Mas vamos falar um pouco sobre o hábito da economia, tá? Muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, economia, o hábito de economia. Agora, vamos olhar isso sob vários aspectos hoje à noite, tá? Nós vamos olhar muito mais do que falar sobre o hábito da economia. Nós vamos falar na aula de hoje muito mais sobre a sua relação com o dinheiro. Eu sempre digo, a gente tem várias relações. Uma relação é a relação que você tem contigo mesmo. Isso é muito importante. A outra relação é a relação que você tem com o momento presente. E a outra relação que você tem é com o dinheiro. E aí, nós vamos começar olhando sobre que tipo de relação você tem com o seu dinheiro. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o hábito da economia, que é a Lei 4, a primeira coisa que eu quero que fique muito bem claro é a seguinte. Se você vive numa pindaíba financeira, se você tem problema de administrar e de gerir o seu dinheiro, não é tanto quanto dinheiro você possui, não é tanto quanto dinheiro você ganha. Isso é muito relativo, tá? O mais importante é a relação, a maneira como você se relaciona com o dinheiro. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua vida, a falta de dinheiro é um problema? Você tem essa percepção de que falta de dinheiro é um problema? Quero começar com o seguinte nível de consciência. A falta de dinheiro nunca é o problema. Isso é muito importante você perceber. Eu vou dar uma série vou fazer uma série de colocações aqui, porque se você tem problemas financeiros, eu sei exatamente onde você está. Porque eu vivi num pensamento, eu vivi num modelo mental de escassez financeiro por muito tempo. E foi muito difícil sair desse modelo de escassez financeira. E eu posso te dizer, mas assim, com toda a certeza e com toda a honestidade, com toda a sinceridade do mundo. O problema de você não conseguir o dinheiro que você quer não está, por exemplo, na falta de capacidade, na falta de inteligência, na falta
são problemas muito menores que criam essa deficiência de você conseguir ganhar dinheiro. E aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer um absurdo para muitas pessoas. Mas ganhar dinheiro, você ganhar dinheiro é uma coisa relativamente fácil e simples. É uma coisa relativamente fácil e simples. Mas você precisa entender algumas coisas. E um dos pontos que foi o mais importante para mim, e preste bem atenção, isso não pode escapar. O que é escapar? Você deixar passar isso batido. Uma das coisas mais importantes para mim é entender que falta de dinheiro nunca é o problema. Eu sempre reclamava, para tudo eu usava a desculpa que eu não tinha dinheiro. Você conhece alguém assim? Talvez se você olhar no espelho, você vai ver alguém assim. Assim como que para tudo tem uma desculpa, e essa desculpa é a falta de dinheiro. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer aquilo porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou me virar se eu não tenho dinheiro? Cara, eu não tenho dinheiro. O que tu quer que eu faça? Eu não tenho dinheiro. 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 O dia inteiro era aquela desculpa, aquela ideia de que eu não podia fazer as coisas que eu queria porque eu não tinha dinheiro. Isso não era uma ilusão. Eu de fato não tinha dinheiro. Mas onde está a ilusão? A ilusão não é eu não ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Não adianta você dizer que você tem se você não tem. Não é isso. O fato é que eu achava que a falta de dinheiro era o meu problema. E o que eu quero que você entenda? Cara, isso é muito forte, mas difícil de aceitar. A falta de dinheiro não é o problema. A falta de dinheiro, ela é uma consequência. Quer dizer, você não tem dinheiro, isso não é o problema. Você não ter dinheiro, preste bem atenção, isso é duro, tá? Mas a gente está aqui para resolver os problemas e não para falar coisa que soa bem ao nosso ouvido. E eu sei disso porque isso mudou a minha percepção. Vai mudar a sua. Vai mudar a sua. Vai mudar a sua. Então o que você precisa entender? Dinheiro não é o problema. Dinheiro é um sintoma de que existe um outro problema. Você tá me entendendo? É que nem uma dor de cabeça. Você tem dor de cabeça, a dor de cabeça não é o problema. O problema é aquilo que causa a dor de cabeça. Porque se você não entender isso, você vai continuar usando a desculpa da falta de dinheiro para você não fazer aquilo que você precisa fazer. Você tá entendendo? A gente cai nessa cilada. Eu vivi 20, 30 anos nessa cilada. Então o que acontece? Se você não tem dinheiro, isso é um sinal, isso é um sintoma de que existe uma causa que cria esse sintoma. E essa causa é a sua maneira de pensar e de agir. Uau! Uau! Que notícia boa. Por quê? Porque se o sintoma é a falta de dinheiro e a causa é o seu modo de pensar e de agir, você pode mudar o seu modo de pensar e de agir, e com isso você pode mudar a consequência. Você está entendendo o poder que existe nisso? Você tira aquela desculpa conceitual. Lembra do que eu falei ontem? Eu falei que as leis do sucesso, elas formam um corpo, elas formam um todo. Então, o que eu quero que você entenda? Por exemplo, ontem eu expliquei que quando a gente confunde um conceito, um termo, com a coisa, a gente perde a noção da coisa e a gente passa a lidar com o conceito. E essa é a cilada, essa é a armadilha. Se você meter na sua cabeça o conceito de que você não tem dinheiro, você nunca mais vai se preocupar com a causa
que cria essa consequência de não ter dinheiro. Então o problema não é você, não é que você não consegue dinheiro. O problema é que você tem que fazer ajustes na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de ver as coisas. E isso é relativamente simples de fazer. Então aqui nós temos um sintoma, que é a falta de dinheiro, e nós temos uma causa. E essa causa é literalmente o seu modo de pensar e o seu modo de agir. E aí, ao longo dessa aula, eu vou te dar coisas que são tremendamente poderosas e fáceis de aplicar para mudar isso. E uma dessas coisas, que eu já quero falar logo agora, nós falamos muito, e se você assistiu a série Os 35 Princípios, eu só vou recapitular isso rapidinho, para que 2 minutos aí a gente vai para esse conteúdo, mas para quem não sabe disso, é só para entender isso, tá? E para você que já sabe, é bom recapitular. Nós falamos muito na aula 1 sobre poder pessoal. O que é o poder pessoal? O poder pessoal é a sua capacidade de fazer alguma coisa com excelência. Então tem o poder pessoal. O seu nível de sucesso em cada área da sua vida, ele sempre é igual a seu nível de poder pessoal. O que é sucesso? Por exemplo, vamos pensar em dinheiro. Se você quer mais dinheiro, se você quer fazer mais dinheiro, mas você não consegue, são dois fatores. Você quer mais dinheiro, mas você não consegue. Onde é que está o problema? Se você quer mais dinheiro, mas você não consegue, o problema está no seu nível de poder pessoal. Se você tivesse mais poder para ganhar dinheiro e você quisesse mais dinheiro, você ia usar esse poder para ganhar mais dinheiro. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa aumentar o seu nível de poder pessoal. E isso é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, mas eu preciso que você aceite isso, que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso. O que é isso? Se você quer olhar qual é o seu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro hoje, você tem que olhar o seu contra-cheque do último mês. Quanto você, dos últimos 3 meses, quanto você ganha todo mês? Isso é o seu poder pessoal para ganhar dinheiro. A menos que você não queira ganhar mais dinheiro. Aí alguém pode dizer, mas é injusto, porque eu sou uma pessoa aposentada e eu ganho pouco. Mas preste atenção, mesmo que você fosse uma pessoa aposentada, e você ganha pouco, e se você quisesse ganhar mais, você poderia usar o poder pessoal para ganhar mais. Então, o que eu quero que você entenda? Eu disse antes que o dinheiro sempre é consequência, e que existe uma causa dessa consequência. Então, essa causa, na verdade, não é você. Não é você que é o problema. Você, o indivíduo. O problema é o seu poder pessoal. E ninguém nasce com poder pessoal. Poder pessoal é uma coisa que você desenvolve. E eu não estou falando de quem... Porque existem as pessoas que têm herança, mas se elas não desenvolver poder pessoal para cuidar do dinheiro, muitas vezes elas jogam a herança fora. Então, o que você tem que fazer para aumentar o seu poder pessoal? Nós não vamos aprofundar isso, eu só quero que você entenda isso. Se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que desenvolver o poder pessoal. Como você desenvolve poder pessoal? Você desenvolve o poder pessoal desenvolvendo sua aptidão, que é a capacidade de fazer algo, e a sua atitude, que é o seu modo de pensar. Então, poder pessoal é a aptidão e a sua atitude. E como é que você desenvolve essas duas coisas? Muito simples. Explicamos isso já. Você define um propósito, um ponto que você quer chegar. Por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro.
Então, se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que aumentar seu poder pessoal. Como você faz isso? Melhorando o que você sabe fazer e melhorando o seu modo de pensar. E como você faz isso? Você cria esse propósito de ganhar mais dinheiro e você começa a criar um esforço organizado no sentido daquilo que você busca. Você está vendo isso? Então, o que eu quero que você entenda? Qual é a consequência? É o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Isso é uma consequência. Qual é a causa? Baixo nível de poder pessoal para ganhar dinheiro. O que é o poder pessoal? É a soma da sua aptidão e da sua atitude. Como você aumenta o poder pessoal? Você aumenta a sua aptidão e a sua atitude. Eu só quero que isso fique na sua cabeça, porque agora nós vamos avançar e eu quero que você tenha isso claro, mas eu já expliquei isso muito bem outras vezes, e se você me acompanha, você deve estar sabendo, tá? Então, eu quero começar a nossa aula aqui, tirar um pouco esse peso de que você não sabe ganhar dinheiro, de que você não é capaz de ganhar dinheiro, que você é limitado demais em termos da sua natureza. Não é verdade. Não é verdade. Você pode ganhar tanto dinheiro quanto você quiser, mas você precisa se focar no poder pessoal. Aula 1. E aí vem o poder coletivo, mente mestra, aula 2, vem a autoconfiança, que nós falamos ontem, lei número 3, vai vir a aula da manhã, que é iniciativa e liderança, você precisa ter iniciativa, vem a aula da lei 6, que vai ser amanhã é sábado, domingo, que é imaginação, vem a próxima, que é entusiasmo. Mas eu quero que você entenda que a sua limitação financeira nesse momento é um obstáculo fácil de superar. Fácil de superar. Agora você precisa entender algumas coisas. E aí vem um problema muito sério, tá? Vem um problema muito sério. Qual é esse problema muito sério? Até aqui nós falamos sobre ganhar dinheiro. Como é que você ganha dinheiro? E aí, agora vamos falar um pouco sobre a relação que você tem com o dinheiro. Porque pouquíssimas pessoas aprendem a lidar com o dinheiro. Até mesmo gurus que ensinam a como ganhar dinheiro, como investir, volta e meia tu vê que eles estão em problemas financeiros. Por quê? Porque há uma dificuldade de você lidar com dinheiro. E eu vejo muitas pessoas dizendo, você não deve se preocupar com economizar. Você deve se preocupar com ganhar mais. Isso é burrice. Se alguém diz isso, você pode dizer, não, isso não é verdade. Eu vou te provar por quê. Por quê? Porque não é... A grande questão não é quanto dinheiro você ganha. A grande questão é quanto dinheiro sobra. Quanto dinheiro sobra. E como você controla? Você não tem muito controle sobre as entradas, mas você tem controle sobre os gastos. E preste bem atenção que essa aqui pode ser a aula mais importante da sua vida. Por quê? Porque vai te salvar, vai te socorrer de muitos perengues, como se diz. E aí eu quero que você entenda a segunda coisa da noite, tá? A primeira foi aquilo que eu mostrei ali. A segunda coisa da noite, eu quero que você escreva isso em letras garrafais. A pessoa que gasta mais do que ganha, ela passa a viver num permanente estado de escassez de dinheiro. Por quê? Porque sempre falta. Se tu gasta mais do que tu ganha, sempre falta. E se sempre falta, você cria uma escassez. Você sente, sempre sobra mês no final do dinheiro.
Essa é a coisa cínica que nós usamos para explicar isso. Falta mês no final do dinheiro. E aí a gente começa a fazer piadas sobre isso. Mas preste bem atenção. Você não pode crescer financeiramente se você gastar mais do que você ganha. Primeiro ponto é porque você raramente vai ter a disciplina e a autoconfiança necessária, até mesmo para definir um propósito ousado. Se você sempre está na pindaíba financeira, se você sempre está com problema, você não vai ter a audácia, o atrevimento necessário para dar um passo maior. E mais importante ainda, você nem vai ter a credibilidade para criar e para manter uma mente mestra. Se você gasta mais do que você ganha, você começa a dever. E se você deve para as pessoas, a sua credibilidade não é nem em relação às outras pessoas, mas em relação a si mesmo, ela cai. Você cai na desmoralização contigo mesmo. E essa desmoralização, ela é percebida pelas outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente não pensa nos efeitos colaterais que sempre está com cobertor curto, cria em nós. Você está entendendo isso? Então essa é a segunda coisa que você tem que entender nessa nossa noite aqui. Cara, eu preciso dar um jeito, e depois eu vou explicar como, mas eu preciso dar um jeito de gastar menos do que eu ganho. E aí já ouço a serpente tagarela dizer, mas o que eu ganho não chega nem para pagar o que eu preciso pagar. Essa que é a questão. Eu já vou chegar lá, tá bom? Então chegou a hora, nessa sexta-feira, chegou a hora da gente entender a importância do hábito de guardar parte do que você ganha. E preste atenção, eu falei hábito. A importância do hábito de você pegar um pouquinho do que você ganha e de você guardar isso. Qualquer pessoa, não importa quem seja, mas preste atenção, qualquer pessoa que atinge a idade de começar a entender os benefícios de ter dinheiro, que ter dinheiro tem benefícios, muitos benefícios, e eu quero que você tenha muito dinheiro, eu quero que você ganhe muito dinheiro em 2023. Eu não tenho medo de dizer isso para você. Dinheiro é uma bênção. Por quê? Porque ela é o resultado da contribuição que a gente dá no mundo. Ah, mas tem gente que passa a perna. Você não é um desses. Isso é problema deles. O teu problema é ganhar dinheiro com o suor do seu trabalho, mas no sentido não de se matar trabalhando, mas de você extrair o melhor que você tem e você embalar isso como um produto e um serviço e você oferecer isso ao mundo e o mundo te dá em troca, de bom grado. Eu não pedi nada de vocês em termos de dinheiro e vocês estão me dando dinheiro comprando selos. Eu nem pedi nada, mas vocês estão me dando isso porque eu estou dando para vocês. Então o universo ele vai te compensar mesmo sem você pedir, mesmo você não precisa ser aquela pessoa avarenta, aquela pessoa desesperada por detrás de dinheiro. Se você for uma pessoa assim, o dinheiro foge de você. Você tem que ser uma pessoa que se abre para a vida, que se abre para o mundo, aquilo que nós falamos ontem à noite, e quando você se abre, o mundo ele completa tudo que você precisa. Isso não é lei da atração, isso não é misticismo, isso não é nada. São as leis do universo. Então, você sabe que existem benefícios em ter dinheiro. E por isso você quer ter esse dinheiro. E todo mundo é assim. Só que você precisa ter uma coisa bem clara. Querer, somente querer, não é o suficiente. Então não basta você querer dinheiro. Você precisa ir além e você precisa entender como funciona esse negócio. Você precisa ter clareza sobre sua relação com o dinheiro.
Você precisa desenvolver um estado de espírito, uma mentalidade de abundância, de plenitude, de riqueza. Você tem que ter uma relação leve, uma relação de amor com o dinheiro. E aí vem a terceira coisa que eu quero que você aprenda agora. O que você precisa fazer para ter dinheiro a partir deste ano, já a partir de agora? Você precisa fazer basicamente duas coisas, escreva isso, tá? Por um lado, você precisa trabalhar em dois sentidos, tá? São duas estratégias. Por um lado, você precisa exigir de si um constante aumento da sua capacidade de ganhar dinheiro. Você precisa sempre tentar aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Isso significa sempre estar em busca de aumentar o seu poder pessoal. Isso é uma estratégia. A outra estratégia é você sistematicamente separar uma quantia certa daquilo que você ganha. Então, esses são dois caminhos que você precisa abrir, tá? Vou mostrar aqui, para você visualizar isso e para isso ficar muito claro. Imagina, você vai ficar 1 hora na aula aqui, você vai economizar anos de trabalho. Então, o que você vai fazer? Por um lado, você vai avançar nesse sentido. E o que é avançar nesse sentido? Eu preciso cada vez melhorar a minha capacidade de ganhar dinheiro. E por outro, você avança nesse sentido. Tudo que eu ganho, eu preciso guardar uma pequena parte. Uma boa parte eu posso gastar e uma pequena parte eu preciso guardar. Guardar sistematicamente uma quantia certa do que você ganha. E preste bem atenção. Eu sei que tua cabeça está cheia de perguntas. Nós já vamos clarear essas perguntas. Se você fizer essas duas coisas, sempre aumentando a capacidade de ganhar e, por outro lado, guardando uma parte que você ganha, em pouco tempo, você vai eliminar da sua mente todas as limitações imaginárias do seu espírito e você vai abrir o caminho que vai te levar para a sua independência financeira, tá? A liberdade financeira que as pessoas falam, ela não é externa. A liberdade financeira, ela não está no dinheiro que você tem. Porque você pode ter muito dinheiro e você pode estar preso a esse dinheiro. Então isso não é uma liberdade. A liberdade financeira, que as pessoas falam, a liberdade financeira, ela é um estado de espírito. É você entender aquilo que eu expliquei ontem de noite, da onde vem a fé, a autoconfiança. Isso é ter liberdade financeira. O que nós podemos desenvolver externamente é a independência financeira. O que é independência financeira? A independência financeira é quando você não precisa mais trabalhar para manter o teu estilo de vida. Como você faz isso? Já vou te explicar. Como você alcança a independência financeira. Liberdade financeira é uma coisa, você não precisa ter nenhum dinheiro, você não precisa ter nada para se sentir livre em relação ao dinheiro. E você pode ter bilhões na conta e você pode não ser livre. Então o que acontece? Essa foi a primeira coisa. Não, foi a terceira coisa que eu expliquei, tá? A outra coisa que você precisa entender é o seguinte, tá? Milhares de pessoas, e talvez você esteja incluso nisso, porque eu estive incluso nisso por muito tempo, milhares de pessoas vivem num estado de limitação e de pobreza material. Por quê? Porque ao invés de desenvolver o hábito da economia, de economizar, de guardar parte do que ganham, desenvolveram o hábito de gastar de forma descontrolada. Você pode ir por um desses dois caminhos. Você pode guardar o hábito da economia, guardar parte do que você ganha, e você pode desenvolver o hábito de gastar mais do que você ganha.
E a maioria das pessoas vivem na pobreza, por quê? Porque elas investem, elas gastam mais do que elas ganham. E aí vem essa questão do desenvolvimento de um estado de espírito de escassez. E mais interessante ainda, você, muitas vezes, há quanto tempo, uma pergunta importante para você, há quanto tempo você ganha isso que você ganha? Há quanto tempo você ganha isso que você ganha, que você está ganhando agora? Porque muitas pessoas, elas desenvolvem um valor fixo, que elas confundem com o nível de capacidade que elas têm de ganhar dinheiro. E se você se limitar mentalmente a uma certa quantia, você dificilmente vai ganhar mais do que isso. Se você é uma pessoa que há 5, 6 anos ganha 3 mil reais e você não sai disso, provavelmente você, a menos que você esteja vivendo um concurso público, mas mesmo num concurso público você pode escalar. Porque preste atenção, eu disse que você precisa desenvolver gradativamente a capacidade de fazer dinheiro. E se você está há muito tempo numa linha reta, provavelmente você tem esse valor estabelecido como o máximo que você pode ganhar. Está entendendo isso? E isso muitas vezes vem justamente dessa mentalidade de escassez, tá bom? Então vamos olhar agora como você vai fazer a partir de hoje para melhorar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Preste bem atenção, tá bom? Foque aqui comigo. O que acontece? Existem inúmeras formas, existem várias formas de você ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro de várias maneiras, mas só existem 2 tipos de receita. Só existem 2 tipos de receita. Um tipo de receita é a receita ativa e outro tipo de receita, a receita passiva. Então escreva isso. Só existem 2 tipos de receita. Existem inúmeros modos de fazer dinheiro, mas só existem 2 tipos de receita, a receita ativa e a receita passiva. O que é a receita ativa? A receita ativa é aquele dinheiro que você ganha quando você faz uma ação. Você precisa agir para receber. Se você é um vendedor, a receita ativa é aquela a comissão que você ganha quando você faz uma venda. Se você não faz uma venda, você não ganha dinheiro. Então, é uma receita ativa. Se você tem um emprego, um trabalho, ou mesmo se você for um advogado, um médico, um profissional liberal, o que acontece? Tudo o que você ganha, você precisa primeiro fazer uma ação. Você marca uma consulta, a pessoa te paga R$400 pela consulta e você ganha esse dinheiro. Então, isso é a receita ativa. Essa receita ela é muito importante. E o que é a receita passiva? A receita passiva é o dinheiro que você ganha por mês sem fazer nada. Por exemplo, eu escrevi esse livro aqui 10 anos atrás, certo? Ele está vendendo hoje mais do que ele vendia há 10 anos atrás. Eu investi dinheiro para escrever esse livro. Eu passei vários anos pesquisando, então, quer dizer, mas há 10 anos eu praticamente não faço nada. Eu não preciso escrever esse livro, mas ele todo mês me rende uma boa quantia de dinheiro. E assim são os meus outros livros. Isso é uma receita passiva. Se você tem um apartamento que você aluga, você pode dormir o mês inteiro, no final do mês você ganha dinheiro. Isso é receita passiva. Se você tem uma poupança, ou uma aplicação financeira, e isso te rende receita, isso é dinheiro passivo.
Você não precisa fazer nada. Se você é um aposentado, uma aposentada, o dinheiro que você ganha da aposentadoria é renda passiva. Então, existem só esses dois tipos de receita. A receita ativa e a receita passiva. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Do dinheiro que você ganha, quanto por cento é renda ativa e quanto por cento é renda passiva? Vou simplificar isso. Se você dormisse 2 meses seguidos, não fizesse nada durante 2 meses, e você acordasse no 3º mês, quanto dinheiro continuaria entrando na sua conta no 3º mês? Isso é renda ativa. Quanto dinheiro entraria? Vamos simplificar isso para você entender. Vamos supor que a renda ativa e a renda passiva sejam 2 torneiras por onde entra dinheiro, certo? Então essas 2 torneiras entra dinheiro. Isso aqui é o seu balde, o seu galão financeiro das receitas. Então toda a receita do mês, tanto a renda passiva quanto a renda ativa, ela entra nesse balde. Aí eu te pergunto, quanto por mês entra de renda ativa e quanto entra por mês de renda passiva? Você pode escrever isso. Provavelmente, a maioria de vocês só tem renda ativa. O que é renda ativa? É o teu salário. É o teu prolabore. São as comissões que você ganha. E se você não trabalhar, provavelmente essa torneira está seca. Só entra dinheiro por essa torneira aqui. Agora, qual que é o segundo problema que você precisa entender? O segundo problema é o seguinte, então você tem aqui o dinheiro da renda ativa, entra todo mês. Aqui embaixo, nesse balde, tem uma outra torneira, ok? Essa é a torneira do quê? É a torneira das saídas. É o que você gasta por mês. Então você tem a torneira da renda ativa entrando todo mês e você tem uma torneira da renda, das despesas, do que sai. Provavelmente tudo que entra, sai. Essa é a vida da maioria das pessoas, tá? Então o que acontece com a vida da maioria das pessoas? Elas têm um tipo de renda ativa, ou 2, tanto faz. Essa renda, ela entra no balde e tudo que entra no mês, sai no mês. Então o balde nunca sobe. Algumas saem mais do que entra. Então elas terminam o mês no vermelho. Então, se essa é a sua realidade, por que o hábito da economia é tão importante? Existe uma coisa que é o seguinte. Aqui em cima, no balde das suas receitas, aqui em cima, tem uma outra torneira, que é a torneira da economia, que você economiza. E aqui tem o balde das suas economias. Então, se você gasta sempre mais do que você ganha, quando você gasta mais do que você ganha, essa torneira nunca sai nada. Não existe economia. Quanto você tem hoje na sua conta de poupança? Então, o que acontece? Tudo que entra aqui, sai aqui. O hábito da economia significa que aqui entra mais do que sai. Quando entra mais do que sai, o que acontece? A torneira, o seu balde do dinheiro, ele vai enchendo, tá? Então ele enche até aqui, agora você tem uma sobra, e dessa sobra começa a entrar dinheiro aonde? Na sua conta da economia. Agora você tem uma economia, uma reserva de economia. Nessa conta, nesse balde da economia, tem uma outra torneira que ela vai para os investimentos, tá? Você só consegue investir
se você tem sobra. E esse investimento, ele começa a criar renda passiva. Então, o que que acontece agora? Agora começa a entrar renda aqui. Está entendendo? Aí, quanto mais renda entrar aqui, se você não abrir essa torneira, aí cada vez mais vai entrar dinheiro aqui. E quanto mais dinheiro entra aqui, mais dinheiro vai entrar aqui. Quanto mais dinheiro entra no investimento, mais renda passiva você cria. Mais dinheiro entra aqui. E vai chegar um dia que você pode até fechar essa torneira aqui da renda ativa e você fica só vivendo da renda passiva. Você nem vai querer fazer isso, você vai querer continuar trabalhando. As pessoas querem trabalhar, as pessoas amam trabalhar. As pessoas não gostam de trabalhar quando tem que trabalhar por um salário miserento e fazer algo que elas não gostam. Mas se você entender esse sistema, o hábito da economia, ele faz com que essa reserva aqui possibilita que você invista. Então, se você conseguir investir, você aumenta a sua renda passiva. E aí você diz o seguinte, cara, mas como é que tu quer que eu faça sobrar dinheiro se eu não tenho nem o suficiente para pagar as minhas contas? Pois bem, preste atenção. Existe uma outra coisa chamada simplificação, que talvez você vai ter que fazer no início. O que é a simplificação? Cara, você não é obrigado a viver no estilo de vida que você vive hoje. Ninguém te obriga a isso. Então, uma das coisas importantes é você simplificar o seu estilo de vida. O que é simplificar o estilo de vida? É você viver de uma maneira mais simples para que você comece a sobrar dinheiro aqui dentro. Isso é muito, muito sério. Isso é muito importante. Você compreender, isso aqui é o hábito da economia. Então, se você nunca tiver dinheiro saindo dessa torneira, por mais que entre dinheiro aqui, é só renda ativa. Aí você diz, ah, não, mas eu vou fazer sair mais dinheiro aqui. Tudo bem. Você está conseguindo? Você consegue fazer isso? A maioria das pessoas não consegue. E quando consegue, elas correm num outro risco, que é uma outra armadilha, que é o seguinte. Quando você ganha 5 mil reais, você vive com 5 mil reais. Você vive num apartamento de 5 mil, você tem um carro de 5 mil e você tem uma casa de 5 mil. Aliás, roupa de 5 mil. Quando você passa a ganhar 20 mil, o que você faz? Você se muda para uma casa de 20 mil, você compra roupa de 20 mil, você compra um carro de 20 mil. Se você vai para 50 mil, você muda para uma casa de 50 mil, você compra... Quer dizer, você sempre aumenta o seu nível de vida, o seu estilo de vida. Você sempre aumenta o seu estilo para que você sempre consiga gastar mais do que você ganha. E você sempre vai viver na pindaíba. Meu Deus do céu. Isso é muito importante. Por isso, preste bem atenção. Isso se chama o hábito da economia. O hábito de guardar um pouco. O hábito de gastar menos. É um condicionamento. Hábito sempre é um condicionamento. Você se condiciona. E aí, a coisa mais importante, o valor não importa tanto. É o hábito que importa. Você tem o hábito de economizar. E nós não gostamos de economizar. Por que nós não gostamos de economizar? Nós não gostamos de economizar, primeiro, porque nós acreditamos que isso restringe a nossa independência. Economizar parece que aí tu não pode fazer o que tu gostaria de fazer. Tu quer ser livre, tu quer gastar. Não, eu quero poder comprar essa TV, eu quero poder comprar esse tênis, eu quero poder comprar isso. E aí o que você faz? Você acha que se você não gastar isso que você tem, se você não comprar, isso restringe
a sua liberdade. Então, esse é um motivo pelo qual nós não gostamos de economizar. Agora, o mais importante é o segundo motivo. Qual é o segundo motivo? Nós pensamos que nós não temos o suficiente para economizar. Eu não ganho o suficiente para economizar. Isso é uma coisa que a gente acredita, a gente pensa muito, mas eu só ganho um salário mínimo, como é que eu vou economizar? Mas é o hábito. A pessoa que vive com 1.200, ela também vive com 1.110. E aí tu economiza 90. E você economiza todo mês 90. É o hábito. Então você pensa o seguinte, você pensa, quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou economizar. Mas isso não vai acontecer. E mais interessante é o seguinte, quando uma pessoa pensa, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou economizar, ou quando eu sair das dívidas, aí eu vou economizar, isso é mais ou menos como uma pessoa dizer, quando eu emagrecer 10 quilos, aí eu vou começar a fazer atividade física e aí eu vou começar a fazer a dieta. Depois que eu perder 10 quilos. Não, você tem que fazer a dieta e você tem que fazer a atividade física para perder os 10 quilos. Então você precisa economizar para poder pagar as suas contas, para poder pagar as suas dívidas. Então, o que você precisa entender, que eu nunca entendi até pouco tempo atrás? Você precisa entender, não é a falta de dinheiro que faz você viver na pindaíba, em dívida. O que faz você viver com dívida não é o quanto você ganha. O que faz você viver em dívida é você não saber administrar, gerir aquilo que você ganha. E aí vem uma questão. Enquanto você não sabe gerir aquilo que você ganha, você não está apto a ganhar mais. Simples assim. Antes de ter e gerir uma fortuna, você precisa desenvolver o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Por quê? Porque é o pouco dinheiro que vai fazer você ganhar mais. E quando eu falo aqui em investimento, preste atenção, eu não estou falando só de investir na bolsa. Aliás, isso é uma coisa que eu não recomendo para nenhum amador fazer. Essa ideia de investir em bolsa, investir em day trading, isso aí você fica longe, a menos que você seja um expert. Por quê? Porque isso é um campo muito complexo, muito difícil. Você não sabe como fazer isso. Aí você pode contratar uma empresa para fazer isso. Mas isso é para coisa depois. Primeiro, você usa os investimentos, porque as pessoas às vezes dizem, se eu tenho R$2.000, vou começar a investir na bolsa. Quando é que tu vai? É muito complexo. Vou comprar bitcoins? Não. O investimento, ele começa primeiro em você. Muitas vezes você poderia fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou mesmo um simples curso para alinhar o seu pensamento. Você não pode porque você nunca guardou dinheiro. Então esse investimento, ele não é... As pessoas dizem assim, mas quantos anos eu vou levar para economizar, se eu economizo R$90 por mês? Quantos anos eu vou levar para comprar um apartamento? Mas você não está economizando para comprar um apartamento. Você está economizando para investir. E investir no quê? Um curso, uma especialização, uma faculdade, um mestrado. Sei lá, você investe pequeno. E esse investimento pequeno, ele se torna cada vez maior. Há uma grande ilusão nesse consumismo que as pessoas mostram para você. Hoje existe uma coisa nesse mercado digital chamado de branding. O que é branding? Branding é a ideia de que as pessoas só compram estilo de vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, nem que for fazer um empréstimo, eu vou para Paris, eu vou para Londres, eu vou para Nova York, eu vou não sei para onde, mostrar o meu estilo de vida. Aí eu volto, eu lanço um curso e as pessoas vão comprar porque elas querem ter o meu estilo de vida.
É uma estratégia válida, mas você não pode ser ingênuo para cair nisso. E muito menos ser ingênuo para fazer isso. As pessoas, elas podem até comprar um estilo de vida de você uma vez. Mas se não tiver um conhecimento por dentro... Eu moro ali do lado de Nova York. Dá 90 quilômetros, eu estou em Manhattan. Quantas vezes tu já me viu postando eu indo para Manhattan, eu e a Fabiana? É muito raro, mostra a natureza, porque a natureza é linda, a natureza somos nós, eu e você, nós somos a natureza. Mas assim, por que eu estou te falando isso? Estou falando mal dos outros? Não, eu estou falando porque eu preciso te ajudar. Não entre nesse ciclo de ostentação, de se sentir inferior às outras pessoas, porque parece que tá todo mundo de férias. Se você olhar, parece que tá todo mundo na melhor vida, no melhor dos mundos possíveis, e só eu e você que estamos no Miami. Não é assim que parece? Tá todo mundo viajando, tá todo mundo... E isso cria na gente uma sensação de inferioridade, muitas vezes. A gente não pode permitir isso. E vou te dizer uma coisa, a pessoa que só gasta, ela nem curte o que ela gasta. Por quê? Porque quando ela gasta o que não tem, logo cai aquele sentimento de culpa por ter gastado. Você já sentiu isso? Eu não aguentava, tinha que comprar aquela calça da moda, aquela calça diesel, que custava mais do que um salário meu, mas isso me dava uma noção de importância. E aí depois, quando eu tinha essa calça diesel, a calça diesel estava ali, mas por dentro eu sentia aquela culpa, aquela inferioridade, aquele sentimento de, sei lá. Então, se você só gasta, se você tem esse hábito, essa mania de gastar, muitas vezes você não curte o que você gasta, porque você sabe que isso não é seu, que isso não é a sua realidade. E essa culpa, muitas vezes, ela nos leva a gastar mais. Desenvolver o hábito de economizar não significa você limitar suas fontes de renda, ou você viver com um pensamento de escassez, nada disso. Muitas vezes as pessoas dizem, mas se eu começar a economizar demais, eu não vou desenvolver um sentimento de escassez? Não! O hábito da economia é muito simples, ele diz o seguinte, é ganhar mais e viver com menos. E essa sobra ali é que vai te enriquecer, tá? O que é o hábito da economia? É evitar esse consumismo descontrolado. O consumismo, o que é esse consumismo? O consumismo é um modo de você compensar a insatisfação na vida. Você está entendendo? Você está insatisfeito com a vida e aí você começa a comprar para compensar a insatisfação, ao invés de resolver a insatisfação. O que você na verdade faz ali? Você gasta dinheiro que você não tem para compensar emoções que você tem. Não é melhor você resolver esse problema? E muitas vezes não é nem por aquilo que você está comprando em si, mas é essa insatisfação que você tem na vida. A gente chama isso de a terapia do varejo. Tô me sentindo para baixo? Vai na loja, gastar o que tu não tem. E aí vem essa questão. Além de todas as vantagens que eu já falei, o hábito da economia, ele tem outras duas grandes vantagens. Por quê? A vantagem não está só em conservar parte do que você ganha. Que isso é uma vantagem. Você guarda, você tem dinheiro. Mas o que acontece? Existe também o estado mental que uma reserva financeira cria. Ao invés de você estar devendo, pensa como você se sente quando você está devendo. Não é uma sensação boa. Agora pensa como você se sente quando você tem um dinheiro guardado, investido, que é seu. É esse estado de espírito que também é uma enorme vantagem. E aí vem outro, muitas pessoas, elas
te orienta o seguinte: para você ter uma reserva financeira, uma reserva de contingência para as emergências, ou para o período das vacas magras. Caramba, eu sempre pensava, eu preciso economizar se alguma coisa de errado, de mal acontecer comigo. E aí eu guardava uns trocos, e aí quando eu tinha esses trocos, não é que realmente uma coisa ruim acontecia comigo, e eu tinha que torrar esses trocos. É lógico, por quê? Porque eu já guardava isso para aquilo. Eu já guardava o dinheiro para uma emergência. Aí quando tu tem o dinheiro, a emergência sempre acontece. Aí quando eu estudei realmente o que é o hábito da economia, aí eu descobri o seguinte: você não faz uma reserva de emergência, você faz uma reserva de oportunidade. Por quê? Porque você não vai usar esse dinheiro numa emergência, você vai usar esse dinheiro quando aparecer uma oportunidade. Ah, isso mudou minha vida. Por quê? Porque de repente eu tinha 30 mil na minha poupança. Isso faz anos atrás. Quando com 30 mil tu comprava um bom terreno. E aí tinha um terreno ali na vizinhança que custava 50 mil reais. Mas o tio estava apertado. E ele disse, ó, se tu me der 35 à vista eu vendo. Eu digo, eu só tenho 30. Aí eu dava 30, cara, comprava um terreno de 50 por 30. Ganhava 20 mil só porque eu tinha uma reserva. Era a minha reserva de oportunidade. Então, sempre se você tem dinheiro na mão, você sempre vai tirar proveito da oportunidade que aparece. E quando você se prepara para a oportunidade aparece. As pessoas começaram a se habituar a dizer assim, ah, mas o Jacob tem dinheiro, fala com ele, eu acho que ele tem, acho que ele vai querer. Então as pessoas vinham até mim com os melhores negócios do mundo. E assim que eu comecei, eu não sou um empreendedor, eu não sou. Às vezes eu olho para as pessoas que fazem o que eu faço e dizem, ah, eu sou um empreendedor. Cara, eu sou um professor, eu sou um pesquisador. Agora, eu faço bons negócios, mas eu não sou um empreendedor. Então você não precisa se preocupar com essa ideia de ser um empreendedor para ganhar dinheiro. Você pode ganhar o dinheirinho do seu jeito, mas você tem que ter esse feeling, você tem que ter essa intuição, você tem que aprender essas coisas que eu estou te falando. Que isso é mais importante do que tudo, nesse sentido, nesse quesito de ganhar dinheiro. E quando você tem uma reserva financeira, as coisas começam a aparecer, você se torna outra pessoa, você se torna mais ousado, mais audacioso, você se torna mais corajoso. Por quê? Cara, você tem dinheiro, bicho. Você não é mais um quebrado, você tem dinheiro, bicho. Mas quanto dinheiro tu tem? Tanto faz, tenho 10, tenho 15, tenho 20. Mas você não é mais um zero, ninguém no sentido financeiro. Você sabe gerir dinheiro, você sabe administrar, você é um homem de negócio. Agora, se você sempre está devendo, sempre está gastando mais, sempre está com a cabeça baixa, sempre usando a falta de dinheiro como desculpa, o que você pode esperar muito da vida? Então vamos nos ajudar nisso, vamos nos alinhar nisso, vamos ser parceiro nisso, vamos ser, eu aprendi, talvez você nem saiba, mas eu tenho uma relação muito próxima com o pai da Gisele. Inclusive a gente já escreveu 2 livros juntos, acho que isso você sabe, seja singular, você pode olhar lá, eu escrevi com o pai da Gisele. E, cara, eu aprendi muito sobre economia financeira com o próprio modo da Gisele viver e de administrar o dinheiro. E a Gisele, no início, ela era considerada mão fechada. Por quê? Hábito da economia. Hábito da economia. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que o que nós estamos falando aqui é muito, muito importante, muito útil para você. Porque às vezes tu só te preocupa em como é que eu vou arrumar um emprego melhor, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Mas você está tão endividado e tão amarrado que você não consegue nem sonhar muito. Por quê? E aí vem uma outra questão.
O hábito vamos amarrar isso, pra gente amarrar isso, pra você entender isso. O hábito de economizar não é só bom pelo dinheiro que você ganha. Entenda isso. Mas é também bom pelo estado mental que uma reserva financeira produz. A pessoa que acumula dinheiro, ela tende a aumentar sua visão, ela aumenta sua autoconfiança, a imaginação se expande, o entusiasmo muda. Uma pessoa endividada, ela fica andando pela sombra, se encolhendo, se escondendo, porque ela tem medo que vai encontrar o cobrador, a pessoa que ela está devendo ali. Então, por um lado, você economiza, e por outro, você se foca em criar todos os requisitos necessários para investir as suas economias de forma sábia. Você precisa compreender isso. E aí, uma outra coisa que é muito importante, já estava esquecendo. De onde vem a independência financeira? A independência financeira, ela vem de uma coisa muito simples, que eu estou ensinando para vocês aqui. A independência financeira, ela vem de trabalhar de uma forma inteligente. Não é de trabalhar muito. No início você tem que trabalhar muito. Eu sou um cara que trabalho muito. Sexta-feira aqui, tô aqui. Isso não é trabalho. Isso é parceria. Nós estamos juntos. É parceria. Eu quero que seu ano de 2023 seja o ano. Então isso é parceria. Não é trabalho para mim. Mas é um trabalho também. É o meu trabalho. Então o que eu quero? Quero que você entenda o seguinte. A independência financeira, ela vem de trabalhar inteligente. Como é que você trabalha inteligente? Basicamente, existem 3 maneiras de você trabalhar inteligentemente. A primeira é isso aqui, ó. É você colocar o dinheiro para trabalhar por você. Mas presta atenção, você vai ter que trabalhar muito para produzir renda ativa, porque sem renda ativa tu não vai conseguir construir a renda passiva. Da onde vai sair a poupança? De onde vai sair para você criar renda passiva? O investimento, ele tem que vir daqui. Então tudo começa pela renda ativa. Eu comecei pela renda ativa. Renda ativa, economia, investimento, renda passiva. Na medida que a renda passiva vai aumentando e vai superando a renda ativa, aí tu reduz a renda ativa. Então, fazer o dinheiro trabalhar por você. Se você só tem renda ativa, se você só tem renda ativa, é você que está trabalhando pelo dinheiro. Você só faz o dinheiro trabalhar por você quando você começa a criar renda passiva. Então essa é a primeira forma de trabalhar inteligente, mas você precisa ter essa reserva. Se você não tem reserva, você não tem como fazer o dinheiro trabalhar por você. O segundo ponto é aquilo que nós falamos no hábito 2. É você também ter uma mente mestra, onde pessoas fazem coisas para você. Colocar outras pessoas para trabalhar por você. Pagar elas direitinho, oferecer um bom ambiente de trabalho, mas ela sempre tem que produzir mais do que ela ganha. Por quê? Porque ela não é sócia. Preste atenção. Eu tenho uma equipe bem pequena, mas são os melhores profissionais do mundo. Eu tenho 4, 5 pessoas trabalhando comigo, que são as melhores pessoas do mundo. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas só são sócias dos lucros. Elas não são sócias dos meus prejuízos. Elas não correm riscos. O delas está garantido, o meu não. Eu tenho que fazer. Nós juntos trabalhamos para garantir isso. Então o que acontece? Para mim só é vantajoso ter um colaborador, um parceiro, se ele produz mais para mim do que eu pago para ele. Por quê? Porque ele não corre risco. Eu que corro todos os riscos. Então ele só é sócio dos meus lucros. Ele não é sócio dos meus prejuízos.
Eu não posso chegar para ele no final do mês e dizer, esse mês tive prejuízo, não vou te pagar a tua parte. Então, o que acontece? O segundo ponto de trabalhar inteligente é você ter pessoas muito boas trabalhando contigo. E o terceiro é você ter um negócio, ou um produto, ou uma marca trabalhando para você. E por isso essas leis são tão poderosas. Se eu pudesse dizer para você, gente, vamos nos dedicar, vamos nos juntar, você precisa incorporar essas leis. Em 4 dias, nós vimos o propósito, nós vimos a mente mestra, nós vimos a autoconfiança, nós estamos vendo como lidar com o dinheiro, o hábito da economia. Tu imagina tu ficar 1 ano sapateando em cima disso. Tu não precisa mais. Porque o que acontece? Como é que você cria um negócio, um produto ou uma marca? Estabelecendo propósito. E como é que você realiza isso? Aumentando seu poder pessoal. E como é que você escala isso? Você escala isso criando um poder coletivo. Mas para isso você precisa ter autoconfiança. Para isso você precisa ter dinheiro, por isso tem o hábito da economia. Para isso você precisa ter iniciativa, você precisa ter liderança. Para isso tem a lei da manhã. Amanhã nós vamos falar como você... lembra do propósito que você definiu lá no encontro 1? Amanhã você vai saber como você vai iniciar a colocar esse propósito para rodar. A iniciativa é liderança. E a liderança, ela sempre acontece em 2 níveis. No nível pessoal e no nível coletivo. No nível pessoal, liderança significa você liderar a si mesmo. Uma pessoa que não consegue liderar a si, ela nunca vai conseguir liderar outras pessoas. Então eu já estou pensando que a aula da manhã é mais importante de todas. Por quê? Porque se você não tiver iniciativa se você não tiver iniciativa para criar o hábito da economia, se você não tiver iniciativa para fazer a mente mestra, se você não tiver iniciativa para desenvolver a autoconfiança, você nem vai ter autoconfiança se você não tem iniciativa. E você também não vai incorporar o hábito da economia se você não tem iniciativa. Vocês estão entendendo a força que você cria quando você aprende tudo? E aí, como é que você cria esse terceiro modo de trabalho inteligente? Ter um negócio, ter um produto, ter uma marca. Como você faz isso? Estabelecendo um propósito definido. Então, se todos os dias você exigir e pleitear de si mesmo resultados melhores, aumentando o seu poder pessoal, aumentando a sua capacidade de ganhar dinheiro, e por outro lado, ao mesmo tempo, você sistematicamente guarda uma quantia do que você ganha, e se você começar isso agora, onde é que tu vai estar no final do ano? No Natal. Você inevitavelmente vai crescer. Crescer em todos os sentidos. No sentido mental, no sentido da autoconfiança, no sentido... mas tem um detalhe, preste atenção. Se você seguir o caminho no sentido contrário, a mesma coisa vai acontecer só do lado inverso. Em pouco tempo, você vai atingir um ponto onde você não vai mais conseguir sequer cobrir as despesas básicas da sua sobrevivência. Isso se chama eu estou endividado. E aí o que acontece? Aí acontece o seguinte, você vai começar a correr atrás do pagamento das dívidas, do pagamento das contas, o seu foco se torna isso. E você não vai conseguir crescer. Ao invés de desenvolver o hábito da economia, você desenvolve o hábito de gastar mais do que você ganha. E esse hábito, se você está endividado, cuidado, ou se você não está, porque esse hábito, ele sempre começa sutilmente, ele vai crescendo aos poucos, você vai se endividando cada vez um pouco mais, passo a passo, até adquirir uma proporção que toma conta da situação. E aí, essa situação, o endividamento, vai te escravizar. A dívida, preste atenção, a dívida é como areia movediça. Se você não ficar atento, quanto mais você espernear para sair, mais ela vai te devorar. Por quê?
porque aí você começa a entrar no cheque especial, você começa a pegar de repente dinheiro de agiota, que é ilegal, mas a gente sabe que as pessoas ainda fazem isso. E aí você já se considera uma pessoa pobre. E se você juntar a pobreza, o peso do endividamento, a chance de você sair desse buraco vai ser muito pequena. A dívida é um mestre impiedoso e um inimigo fatal da riqueza. Tá entendendo? Então eu vou ficar bem atento para isso, ficar muito atento para isso, tá? Nós temos a aula mais especial então amanhã, tá? Onde nós vamos falar, amanhã nós vamos falar sobre iniciativa e liderança. Amanhã é sábado. Sábado você vai ter todos os motivos para se distrair. Sábado. Vem família, tem balada, tem isso, tem aquilo, mas a pessoa que é comprometida com o seu sucesso, ela vai estar aqui amanhã. Ela vai estar aqui amanhã. Essa é uma escolha que você faz, tá? E sempre lembre dessa nossa aula, desses nossos pontos, dos pontos que você colocou aqui. Porque ninguém, preste atenção, ninguém consegue dar o melhor de si, ninguém consegue se expressar de uma maneira que impõe respeito, ninguém consegue criar e alcançar um propósito definido na vida, ninguém consegue criar uma mente mestra forte e sólida se está seriamente endividado. Tá bom? E por que só para fechar aí, existem 3 razões pelas quais você nunca deveria se endividar. Por quê? Primeiro, porque a pessoa que está endividada, ela possui um padrão mental que a colocou nesse estágio. É um hábito, é um condicionamento. E para se libertar dessa situação, ela precisa primeiro se libertar desse padrão mental. A segunda razão pelo qual o endividamento é tão cruel é porque uma pessoa presa às dívidas está na mesma situação daquela que está presa à ignorância. Ela se sente ameaçada pelas próprias limitações que a situação impõe. E por último, mas não menos importante, o terceiro ponto é que o medo da pobreza, você ter medo de nunca sair da pobreza, é um dos medos mais fortes e mais terríveis que existem. Tá bom? Então, eu quero agora ouvir de vocês o que vocês acharam de tudo isso que nós falamos até aqui. Eu vou postar a frase do dia lá no direct e eu quero que você vá lá, comente embaixo da frase, compartilhe a frase e vamos fazer um forte movimento para chamar mais pessoas para amanhã. Vocês topam comigo? A gente está sorteando, hoje sorteamos mais um exemplar, escolhemos um dos vídeos maravilhosos e amanhã nós vamos sortear mais um, tá bom? Mais um exemplar, o 2, o 3, vamos ver. Faça o vídeo, fale dessa série, convide as pessoas, crie seu grupo de WhatsApp, sua mente mestra, vamos fazer um grande movimento, estamos recém começando. Um forte abraço, bom final de semana e vejo você amanhã. Não se distraia, tá bom? Tamo junto!